Bom dia, irmãos. Eu escrevi em tempo de tribulação para ele, eu tinha anotado na minha colinha, ao passar por tribulações, então fiquem com as duas, por favor. É muito bom estar aqui com os irmãos nessa manhã e buscarmos juntos a palavra de Deus. Nós temos, como igreja, vivido uns tempos difíceis, não é verdade? Com a perda de pessoas queridas, perdas repentinas. Temos vivido tempos desafiadores, enfermidades de algumas pessoas queridas. E, às vezes, a gente fica se perguntando, certas coisas dessas notícias que chegaram, me deixaram chocada, e a gente fica meio que assim, atordoada. E eu imagino que você também, em maior ou menor escala, também enfrente situações desafiadoras, ou já enfrentou ou vai enfrentar. A grande questão é que a gente não consegue ficar isento disso. Seria tão bom, né? Se a gente não tivesse nunca que passar por doença, nunca a gente passasse por perdas de pessoas queridas. E, bom, essa é a nossa esperança lá no céu, né? Mas o que a gente faz enquanto a gente está aqui diante disso? A gente não entende. E como é que a gente faz? Teve um momento da minha vida, na verdade, a gente teve vários momentos, andamos lembrando, nos tempos aí, vários momentos desafiadores de encarar a morte e algumas perdas, ou algumas possíveis perdas, e foram momentos bem desafiadores. Mas, quando eu esperava meu segundo filho, ia ser eu já ia terminar meu departamento maternidade, por ali, né? Eu ia encerrar por ali. Só que os planos mudaram, né? E algumas coisas acontecem sem a gente... agora eu vou ter meu segundo filho, é um menino, e aí a gente para, volta a trabalhar, e a vida segue normal, e as coisas vão acontecer nos meus planos, eu imaginava, né? E quando eu estava de 9 meses de gestação, o bebê parou de viver dentro da barriga. Então, a roupinha estava lá, lavada já no armário, já tinha tirado a mais velha do berço, liberado o berço, já estava tudo arrumado. Até a malinha da maternidade estava arrumada, cheia de roupinha para voltar para casa. E eu não voltei com o bebê para casa, né? Não... houve uma perda ali que não estava nos planos. E eu queria repartir com vocês, pensando nesses momentos de tribulação, uma palavra que Deus falou comigo naqueles tempos. Está em 2 Coríntios. Mesmo que eu vou fazer a leitura aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 7. Eu deixei o texto aqui, mas se você pode deixar a sua Bíblia aberta, seja em que versão for, deixa aberto, deixa seus olhos passarem, nós vamos passar por alguns versículos, mas deixa o Senhor ministrar no seu coração nessa manhã. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Deus, eu quero buscar mais uma vez a Tua presença e pedir que o Senhor Espírito Santo esteja entre nós, para falar de um assunto tão dolorido. Eu mesma já estou aqui segurando as minhas emoções, mas peço que o Senhor esteja entre nós e que a Tua graça, o Teu consolo e a Tua presença, Senhor Espírito Santo, esteja entre nós e fale conosco nessa manhã, segundo aquilo, na medida de que cada um tem necessidade. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. A nossa esperança em relação a vocês está firme, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Algumas 3 atitudes ou 3 movimentos que nos ajudam, que me ajudaram nesse momento. Como a gente falou, provações a gente não consegue, tribulações nós não conseguimos evitar. Então, o que nós fazemos ao passar por tribulações, quando estamos em tribulações? Não estou falando de uma tribulação, se bem que serve também, mas não estou falando daquela tribulação ou daquele sofrimento que você passa porque você pisou na bola, fez alguma coisa que não foi legal e que você está sofrendo as consequências disso, né? Aí você tem outros consertos aí para acertar e, de repente, você tem que aceitar um pouco a disciplina nesse sentido, né? Não é nesse sentido, mas são provações que, às vezes, a gente passa, a gente não escolheu, a gente acabou sendo jogado dentro dessa. E uma primeira coisa que me chama a atenção, no texto, o autor começa assim, Paulo começa... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E me lembrei de Tiago, que diz assim, meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que não combina. Quando eu li essas coisas, falei, isso não combina. Você está passando por tribulação, por sofrimento, você está triste. Como é que assim você vai bendizer o Senhor? Como é que assim você vai ter alegria? Como é que funciona isso? Como é que alguém pode passar por isso? Eu falava, não, isso aí, a gente não está muito legal nessa questão, né? Mas o Senhor nos convida a bendizer, porque... Vou voltar ali no texto, mas você abra ali também. Deixa eu ver se... Está difícil aqui de funcionar. Porque Deus, nosso Pai, primeiro, Ele também é Pai de Jesus. Isso nos lembra que quando a gente estava morto nos nossos pecados e nossos delitos, Ele mandou Jesus para morrer por nós. Que não merecíamos nada. Merecíamos só condenação. E como a gente cantou agora há pouco, nossa, que amor de Deus tão lindo é esse, que faz uma coisa dessas por nós quando a gente não merecia. Esse Deus significa que Ele se importa muito com a gente. Mandou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por isso, a gente bendiz o nome do Senhor, a gente louva, em alguma versão diz assim, NVT. Louvado seja o nome do Senhor, bendito o Senhor Jesus Cristo. E Ele é Pai de misericórdia. Ele é uma pessoa que se compadece de nós. Ele está conosco no sofrimento, porque Ele é Deus de toda consolação. E o Consolador Espírito Santo é aquele que está conosco nos momentos de sofrimento. Sofrimento, a gente não vai ficar, às vezes, isento, mas ter alguém que está conosco quando a gente sofre é muito bom, sabia? É muito bom quando tem alguém, não é às vezes falar alguma coisa, às vezes é só estar do lado. E isso nos fortalece, nos anima. E outra coisa que me faz pensar nessa questão é que quando nós bendizemos a Deus, ou quando nós louvamos a Deus, nós nos concentramos naquele que realmente pode fazer a diferença.
Porque existem situações de tribulação que você não tem o que fazer. Existem situações de sofrimento. Quando eu perdi meu filho, eu não tinha o que fazer. Estou lembrando, estou vendo a Miyako aqui, ela estava junto com a gente nesse tempo difícil. E ela nos visitou naquele dia que recebemos a notícia. Não tem o que fazer. Eu não consigo trazer de volta a vida. Eu não consigo mudar a situação. Mas eu me concentro naquele que pode estar ao meu lado, naquele que está ao meu lado, naquele que pode fazer diferença na situação que eu estou. Eu lembro que, quando eu estava naquela situação, assim, um pouquinho depois, ainda no meio daquela dificuldade, o Edu organizava o louvorzão. E eu falei assim, eu quero ir no louvorzão. Eu estou com vontade? Não. Eu não queria ver ninguém, eu não queria sair de casa. Mas eu sabia que minha alma estava querendo me afundar na minha tristeza. E eu falei, eu vou louvar o Senhor, porque o Senhor é aquele digno. Porque Jesus, Ele me ama. Jesus, Ele tem um amor tão grande por mim. Eu quero estar junto com Ele. Ele não se esquece de nós, porque Ele é fonte de misericórdia, de consolação. Mesmo que algumas coisas pudessem estar dando errado, Ele não se esquece de mim. E Ele está perto. Ele é Deus de consolação, como o Espírito Santo. E eu falei, então eu digo o seguinte, é fácil? Não é. E às vezes a gente tem outra coisa, a gente tem uma ideia equivocada de que a gente só louva a Deus e bendiz quando você estiver sentindo. Quando você estiver sentindo de louvar a Deus, você louva a Deus com o coração. Mas a gente às vezes louva com a cabeça, porque a gente sabe que aquele é o Deus que pode fazer diferença nas nossas vidas. Uma segunda coisa que a gente faz, a gente busca o Deus de consolo. Porque é Ele que nos consola ou nos conforta em todas as nossas tribulações. Tem lugar no coração da gente que ninguém chega, só Deus. Eu lembro que as pessoas falavam assim, mas veja, você tem isso, você tem aquilo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e a sua vida não está tão ruim. Desculpa, você não sabe o que eu estou passando. Não sabe o que está aqui dentro. Tem um lugar que só Jesus consegue chegar. E quando a gente busca o Senhor, sabendo que esse é o nosso Deus, que nos conforta em toda a tribulação, a gente vai para Ele e fala assim, olha, Jesus, é do Senhor que eu preciso nesse momento. O Senhor é quem consegue resolver aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente fica perdido no meio do sofrimento, não sabe para onde ir, não tem onde pisar, e não sabe por onde se levantar. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, também de pecados, né? E colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmo 42 nos anima dessa forma. Deus nos anima pela palavra de Deus. O Senhor pode nos dar um chão onde pisar, quando as coisas não parecem todas perdidas. E quando você está ali, no meio daquela situação, você fala, onde que eu piso, o que eu faço? E você já passou uma situação, passamos, né, esses dias que estava chovendo, quando está em tempestade, quando está chovendo, o que você faz? Fica na chuva. Brincar na chuva de vez em quando é legal, né? Mas ficar na chuva direto
Não é legal, né? Você fica doente até. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Sabe, quando a gente está debaixo de uma tempestade, e tem daquelas tempestades, você não pode fazer a tempestade parar. Mas você pode ir para um abrigo. E estar seguro lá naquele abrigo. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de refúgio. Esse é o nosso Deus de fortaleza. Sabe, pode estar chovendo. Mas você está cuidado pelo Deus que te ama. Pelo Deus que está com você. As circunstâncias em volta podem não ter mudado. Mas você pode experimentar vida. Naquele momento. Parece doideira, né? Você pode experimentar alegria. Você pode experimentar paz. Em tempos de chuva, a gente busca abrigo no Senhor. O nosso Senhor é quem está conosco. Também o texto, olha lá no versículo 6. Se somos atribulados ali, né? Se somos consolados, e esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Isso era outra coisa que para mim não combina. Não sei vocês, mas eu assim, se tem alguma coisa doendo, alguma coisa incomodando, a minha tendência é o que eu posso fazer para eliminar isso aí. Como resolvo esse problema? Você pensa assim? Mas tem alguns que a gente não dá conta de resolver, não. É maior do que a gente mesmo. E aí o apóstolo convida paciência. Como assim paciência? Paciência é uma coisa que você fala... Mas eu vi também essa semana lendo, também fiquei intrigada, na verdade, primeiramente com esse texto aqui de Romanos. A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sabe, paciência é quando você não tem o que fazer, mas você se acalma e aguenta aquela situação difícil. Mas não porque você é alienado do problema, sabe? Sabe quando você não é daquele que você fecha os olhos e fala, não está acontecendo nada. Não é isso. É porque nós focamos naquele que cuida de nós. Então, eu simplesmente falo, tudo bem, Deus, então eu deixo nas tuas mãos e eu vou aguardar, ver o seu socorro. Eu vou aguardar, ver o que o Senhor vai fazer. Romanos diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Mas Ele é Deus de paciência. É Ele que nos ajuda naquelas horas em que você simplesmente fala, Senhor, eu vou ficar nos teus braços, porque eu não tenho para onde ir. Eu vou ficar no teu colo. Mas, sabe, é diferente de você fechar os olhos e fingir que não existe? Ou de você falar assim, deixa para lá. Não, eu confio em quem pode mudar a minha situação. Eu até trouxe mais um texto lá de Tiago, que ele fala, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Gente, para mim, paciência não combina com sofrimento. Mas nosso Deus é um Deus de consolação. Nosso Deus é Deus de misericórdia. E
Ele está ao nosso lado. Nosso Deus, sabe, quando isso é uma experiência muito transcendental, não sei, eu não queria usar essa palavra, mas muito espiritual. Quando você está no meio de sofrimento, você sabe que tem sofrimento, mas Jesus está com você. Jesus está junto. E nós buscamos no Senhor, Senhor, está difícil, está doendo. Me ajuda a passar esse dia. Porque o Senhor me ama. O Senhor tem planos para a minha vida. Porque, olha, enquanto a gente vive nessa vida, não tem como a gente fugir de sofrimento, de dor. Não tem como a gente fugir. Todas as pessoas. E não é porque você tem Jesus, você não tem sofrimento. Ah, mas tem uma diferença. Você tem para onde correr. Você tem alguém, um refúgio na tempestade. Você não está na chuva, desabrigado. Você tem para onde ir. Você tem para onde se confortar. Um Deus que nos ama. Um Deus que está do lado. Um Deus que anda com a gente nesses momentos que a gente não tem explicação. A gente, às vezes, quer entender os porquês das coisas. E nem sempre a gente tem explicação dos porquês. Em alguns momentos difíceis que a gente viveu, o Edu sempre falava assim, mas quando eu chegar no céu tem uma listinha para perguntar para Deus por que essas coisas aconteceram, né? Só que quando a gente está aqui, às vezes a gente não tem porquê. E se você tiver um porquê, algumas situações você não consegue mudar. Só que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de você. Você não está desamparado. Você está na chuva, mas você tem um abrigo. Você tem o Senhor. E é para lá que a gente corre nesses momentos. E a terceira coisa que esse texto nos convida, ele diz assim: para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Não, a gente gostaria de não passar por sofrimento, certo? A gente gostaria de nunca passar por tribulação, seria tão bom. Mas, depois da queda não tem como, né? A gente está sujeito a isso. Mas é Ele quem nos conforta. Para quê? Para que a gente reparta essa consolação. A vida com Jesus não é feita para viver isolado, sabia? É feita para viver em comunidade. E na comunidade dos santos, ora nós somos consolados, e por isso a gente abre a nossa dor, para que tenha pessoas que caminhem conosco. Ora, a gente reparte a mesma consolação com que nós somos consolados. É muito se achar que você pode se fazer sozinho sem precisar de ninguém, né? É se achar muito, né? Mas não é assim que funciona no reino de Deus. O Senhor traz essa graça para a gente viver na comunidade dos santos. E, eventualmente, né, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem na mesma angústia. Sabe, quando alguém, você está passando por um sofrimento, e alguém chega querendo te consolar, mas fala uma palavra que é um clichê, e você fala, obrigada, mas não caiu bem, né? Mas quando alguém de verdade experimentou o consolo de Jesus e fala para você, eu sei o que você está passando.
Eu passei por isso. Jesus tratou comigo assim. É vida de verdade. Quando a gente está em tribulação, o que a gente quer não é uma palavra vazia. A gente quer vida de verdade, a gente quer vida na vida. A gente quer alguém que experimentou, venceu, passou por aquilo. E diz, Jesus fez assim para mim. Jesus tem poder para isso. É Ele que nos conforta em toda a tribulação, para que nós possamos consolar, confortar aqueles que estiverem passando por tribulação também. E a gente reparte daquilo que a gente experimentou. Você não vai ficar mais pobre por isso, viu? Mas reparte. E, eventualmente, você está do outro lado. Recebe de alguém quando você está sofrendo. É assim que o corpo de Cristo cresce. É assim que a gente nos anima, nos conforta. E o Senhor faz transbordar o seu consolo através das vidas de outras pessoas sobre nós e das nossas vidas sobre outras pessoas. Não é fácil. Gente, não é fácil. Quando a gente está passando por alguma situação difícil, você ora, pensa, queria que não tivesse acontecido. E você quer viver um faz de conta, como se aquilo fosse mentira. Mas não é mentira. Está lá. Uma hora ou outra a gente vai deparar com a realidade. Aconteceu. Você não queria, aconteceu. Mas o nosso Deus, Ele traz restauração. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, ao passar por tribulações, bendiga ao Senhor. Um amigo nosso, o Edu, sempre lembra dessa história. E ele dizia assim, eu tive um dia de cão, mas um dia de cão com dono. Você passa por sofrimento, você é de carne e osso. Ninguém está isento a sofrimento. Ninguém está isento a dificuldades. Ninguém. Mas nós temos um Deus que não deixa a gente desamparado, né? A gente é como se fosse um cãozinho com dono. A gente tem um Deus que nos ama e que está conosco no sofrimento. Então a gente busca o Senhor, a gente bendiz o nosso Deus bendito, a gente louva o Senhor, porque Ele está conosco. Porque Ele é Pai de misericórdias e de toda consolação. Esse é o nosso Deus. E a gente pode repartir, depois da mesma consolação que nós recebemos, a gente reparte. Eu tive algumas oportunidades de estar com pessoas que perderam seus filhos. E eu podia dizer para elas, eu sei o que você está sentindo. Mas Jesus cuidou de mim, Ele vai cuidar de você. As bênçãos de Deus não custam quando a gente reparte, sabia? E eu queria dizer para você, se você está passando por tribulação, se você está passando por uns momentos que às vezes você está debaixo de uma grande tempestade, você possa se refugiar em nosso Deus. Porque Deus nos ama. Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus nos ama, Deus ama você, se importa com a sua vida. Então nós bendizemos o nosso Deus, nós louvamos, porque nós somos como um cãozinho com dono, sabia? A gente não está desamparado, nós temos um Deus que nos ama e cuida de nós. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, também nós possamos consolar outras pessoas. O Senhor nos convida a suportar com paciência. Nós não estamos desamparados.
Chuva cai para todo mundo. Tempestade cai para todo mundo. Sofrimento também. Infelizmente, doença também. Mas nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus que nos ama e deu a sua vida por nós. E eu convido você nessa manhã para que você busque a consolação do Senhor. Se você está passando por sofrimento, talvez você não entenda algumas coisas doloridas pelas quais você tem que passar. Infelizmente, nesse mundo caído, a gente não está isento disso. Mas bendiz o Senhor, porque Ele é o Pai de misericórdia. Ele é o Deus de toda consolação. Você não está só. Deus está com você. Por isso, outro movimento, busca o Senhor. Às vezes, quando a gente está num sofrimento muito intenso, às vezes a gente nem consegue buscar Deus. Graças a Deus, a gente tem irmãos que estão conosco para buscar a Deus conosco nesse meio de sofrimento. Então, quando Deus consolar o seu coração e trazer graça sobre sua vida, passando por aquela tribulação, reparte isso. Mas se você está em sofrimento nessa manhã, eu te convido. Se você está passando por tribulação, eu te convido a louvar a Deus que não te deixa desamparado nesse momento. Nosso Deus pode estar em todos os lugares, a gente não, mas Ele está. E Ele tem todo o poder na mão, a gente não, mas Ele tem. Esse é o Deus que está do nosso lado. Nós buscamos consolo nesse Deus. E se você, porventura, já passou, e Deus te guardou, Deus te restaurou nesse tempo, você possa repartir. Porque o corpo de Cristo é assim. A gente reparte o que tem. E assim o nome do Senhor seja glorificado. E nós não estamos desamparados. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero bendizer o seu nome. Porque o Senhor é Pai de toda misericórdia, Deus de toda consolação. Às vezes, em determinado momento, a gente não está sentindo isso exatamente. Mas a gente sabe que isso é verdade. Por isso a gente louva o Senhor. Porque essa verdade não muda. Mesmo diante de um sofrimento tão grande. Essa verdade não muda. Ajuda que cada um de nós, especialmente aqueles nossos irmãos que estão passando por momentos de tribulação, possam experimentar isso. E possam louvar o nosso Deus que está acima de todas as coisas, tem todo o poder na mão. E ajuda, Pai, que nessas horas a gente busque o Senhor de verdade, não dê as costas ao Senhor, e a gente possa suportar com paciência, não porque a gente é alienado, não porque a gente é doido, mas porque a gente sabe que esse Deus verdadeiro, todo-poderoso, está cuidando daquela questão. E o Senhor não está distraído, não. O Senhor sabe das coisas. E o Senhor se atenta naqueles que o amam. Ó Senhor, e ajuda que a nossa igreja possa ser uma comunidade que reparte consolação, que conforta uns aos outros, que segura a barra uns dos outros. Eventualmente a gente vai estar na outra situação em que vamos precisar de ajuda. E que a gente também possa receber esse consolo. Mas graças a Deus, porque em Jesus, no Senhor, que sofreu e mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, sofreu tanto. O Senhor entende a nossa dor. E o Senhor é um Deus todo-poderoso, que faz diferença naquilo que nós estamos vivendo. E mesmo que tenhamos que passar por sofrimento, nada foge do seu controle. Nós te louvamos por isso, nós te glorificamos e pedimos, Senhor Deus, nesse momento, conforta os irmãos que passam por situação
de perdas, de enfermidades, de tribulações que parece que não tem explicação. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E te louvamos por isso, Pai. E assim glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tadayuki.